Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um estudo do livro O Céu e o Inferno. Estamos na segunda parte, capítulo 8, Expiações Terrestres, e hoje com a história do espírito Letiu. Este industrial que residiu nos arredores de Paris morreu em abril de 1864 de modo horroroso. Incendiando-se uma caldeira de verniz fervente, foi num abrir e fechar de olhos que o seu corpo se cobriu de matéria candente. Achando-se na oficina apenas com um rapaz aprendiz, ainda teve ânimo de dirigir-se ao seu domicílio, a distância de mais de 200 metros. Quando se lhe pôde prestar os primeiros socorros, já as carnes dilaceradas caíam aos pedaços, desnudos os ossos de uma parte do corpo e da face. Ainda assim, sobreviveu 12 horas a cruciantes sofrimentos, mas conservando toda a presença de espírito até o último momento, predispondo os seus negócios com perfeita lucidez. Em toda esta cruel agonia, não se lhe ouviu um só gemido, um só queixume. Morreu orando a Deus. Era um homem honrado, de caráter meigo e afetuoso, prezado de quantos o conheciam. Acatara com entusiasmo, porém pouco refletidamente as ideias espíritas, e assim foi que, médium, não lhe faltaram inúmeras mistificações, as quais em nada lhe abalaram a crença. Evocado na Sociedade de Paris a 29 de abril de 1864, poucos dias após a morte e ainda sob a impressão da cena terrível que o vitimou, deu a seguinte comunicação: Profunda tristeza me acabrunha. Aterrado ainda pela minha trágica morte, julgo-me sob os ferros de um algoz. Quanto sofri, oh, quanto sofri! Estou trêmulo, como que sentindo o cheiro nauseante de carnes queimadas. Agonia de 12 horas. Ó espírito culpado! Mas ele a sofreu sem murmurações e vai receber de Deus o perdão. Ó minha bem-amada, não chores, que em breve essas dores se acalmarão. Eu não mais sofro na realidade, porém a lembrança neste caso vale pela realidade. Auxilia-me muito a noção do espiritismo, e agora vejo que sem essa consoladora crença teria permanecido no delírio da morte horrível que padeci. Há, porém, um espírito consolador que me não deixa, desde que exalei o último suspiro. Eu ainda falava e já o tinha ao meu lado. Parecia que o reflexo das minhas dores me faziam ver fantasmas. Mas não, era o meu anjo da guarda, que silencioso me consolava pelo coração. Disse-me ele: Vem, meu filho, torna a ver o dia. Então respirei mais livremente, livre de medonho pesadelo. Perguntei pela esposa amada, pelo filho corajoso, e ele me disse: Estão todos na terra, e tu, filho, estás entre nós. Eu procurei o lar, em companhia do anjo. Vi todos banhados de pranto. A tristeza e o luto haviam invadido aquela habitação, outrora pacífica. Não pude por mais tempo tolerar o espetáculo, e comovido disse ao meu guia: Ó meu bom anjo, saiamos daqui. Sim, saiamos, respondeu-me, e procuremos repouso. Daí para cá, tenho sofrido menos, e se não houvera visto inconsoláveis a esposa e os filhos, e tristes os amigos, seria quase feliz. O meu bom guia fez-me ver a causa da morte horrível que tive, e eu, a fim de vos instruir, vou confessá-la. Há cerca de 2 séculos mandei queimar uma menina inocente de 12 a 14 anos. Qual acusação lhe pesava? A cumplicidade em uma conspiração contra a política clerical. Eu era então italiano e juiz inquisidor. Como os algozes não ousassem tocar o corpo da pobre criança, fui eu mesmo o juiz e o carrasco. Oh, quanto és grande justiça divina! A ti submetido, prometi a mim mesma não vacilar no dia do combate, e ainda bem que tive força para manter o compromisso. Não murmurei
e vós me perdoastes, ó Deus. Quando, porém, se apagará da memória a lembrança da pobre vítima inocente? Essa lembrança é que me faz sofrer. É mister, portanto, que ela me perdoe. Ó, vós adeptos da nova doutrina, que frequentemente dizeis não poder evitar os males pela insciência do passado. Ó, irmãos meus, bem dizeis antes o Pai, porque se tal lembrança vos acompanhasse à terra, não mais haveria aí repouso em vossos corações. Como poderíeis, vós constantemente assediados pela vergonha, pelo remorso, fruir um só momento de paz? O esquecimento é um benefício, porque a lembrança aqui é uma tortura. Mais alguns dias, e como recompensa a resignação com que suportei as minhas dores, Deus me concederá o esquecimento da falta. Eis a promessa que acaba de fazer-me o meu bom anjo. Pois bem, né, meus irmãos? Explicação. O caráter do Sr. Letio na última encarnação prova quanto seu espírito se aperfeiçoou. A conduta que teve seria o resultado do arrependimento como das boas resoluções previamente tomadas. Mas isso por si só não bastava. Era preciso coroar essas resoluções com uma grande expiação. Suportaria o suplício a outrem infligido, e mais ainda, com resignação. O conhecimento do Espiritismo contribuiu grandemente para sustentar-lhe a fé, a coragem oriunda da esperança de um futuro. Ciente de que as dores físicas são provas e expiações, submeteu-se a elas resignado, dizendo: Deus é justo, logo é que eu as mereci. É isso, meus irmãos. Nós vemos com a história deste espírito que a conduta moral, a perseverança, a fé contam muito como pontos positivos no destino ainda que teremos pela frente. Mas não deixaremos de reparar, de acordo com a gravidade, aquelas faltas cometidas. E não é uma imposição de Deus, é a nossa própria consciência que sempre apela para que passamos por aquilo que fizemos o outro passar também. Por hoje é só, meus irmãos. Muita paz e muita luz. Que Jesus abençoe a todos. Até o próximo estudo.